Obrigado, Flávio. Boa noite a todos. Meu nome é Márcio Fará. Hoje nós faremos aqui uma abordagem sobre o roncador e seus núcleos energéticos. Eu gostaria de dar boas-vindas a todo mundo que está conosco, que tem participado das nossas palestras, mas principalmente para quem está conosco a primeira vez. Muito bem-vindo. Espero que esta sessão de hoje ela realmente enriqueça os nossos conhecimentos e que possamos aprender um pouquinho mais sobre o roncador. Estou profundamente agradecido por você dedicar o seu tempo, a sua energia em ouvir o que nós temos a trazer aqui. Tenho certeza que teremos 1 hora e 15 de muito conteúdo, onde vamos abordar vários temas do quais, se nós estamos aqui, é porque nós temos interesse. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de começarmos, é necessário eu fazer alguns esclarecimentos aqui. Em primeiro lugar, conforme o nosso coordenador aqui dessa sessão, Flávio, comentou, eu peço que os áudios e vídeos permaneçam desligados. E fazendo um esclarecimento para as pessoas que estão participando pela primeira vez, as nossas palestras são públicas e tratam de temas exclusivos da gnose. Como muitos já sabem, gnose significa conhecimento, não é um conhecimento intelectual, mas um conhecimento superior. Nos ensinamentos gnósticos, sempre estiveram presentes na humanidade, principalmente nas grandes civilizações pós-Atlântida. Em vários grupos gnósticos pelo mundo, e o nosso, que é a Gnose no Roncador, possuem vários locais de estudo, que são chamados casas-escolas. As casas-escolas estão alinhadas com o projeto Roncador, cujo santuário fica na Serra do Roncador, no estado do Mato Grosso, que é justamente o tema da nossa palestra e o que nós vamos abordar aqui hoje. O objetivo dos nossos estudos é a evolução espiritual através do autoconhecimento, que começamos de fato a nós mesmos, colocando em prática os ensinamentos para que possamos dominar os nossos egos e viver as nossas virtudes. Visite o site santuariodoroncador.com.br, curta as nossas mídias sociais. E em nosso canal do YouTube, veja o vídeo Introdução à Gnose no Roncador. Inscreva-se, clique no sininho para ser avisado de novos vídeos publicados. Todas as nossas palestras, elas ficam disponíveis para você assistir, rever, divulgar no nosso canal do YouTube. Muito bem. Vamos começar então a nossa sessão no dia de hoje, pedindo autorização a todos os seres de luz, os mestres ascensionados, a nossa Vestal, o nosso guardião, para que possamos dar início à palestra de hoje. Convido você a escutar a oração do mestre Septenifilho, nosso mestre instrutor, mestre que traz consigo o raio da cor verde de cura. Vamos fazer essa oração pedindo por sua misericórdia divina, neste momento de aflição de todos, justamente neste momento que essa pandemia se alastra pelo planeta todo. Essa oração, ela é muito linda, traz uma mensagem de esperança, força e fé. Amado Mestre Septenifilho, a sua luz ilumina o meu caminho, a sua força revigora o meu corpo, dando-me coragem e disposição para seguir adiante. Mestre amado e querido, afaste de mim todas as negatividades. Afaste de mim as intempéries que porventura obstruam a minha caminhada. Seja meu guia e aliado com sua energia de cura e prosperidade. Que eu tenha paciência,
humildade e tolerância para seguir com dignidade o caminho que me foi concedido por vós. Restabeleça as minhas forças para combater o mal. Ilumine a minha consciência para que eu não fira as pessoas. Dai-me o seu amor nos momentos de minha fraqueza. E que assim seja, que assim seja e que assim seja. Queridos irmãos, boa noite. Peço que fechem os olhos. Encontrem um lugar calmo, uma posição confortável e respirem tranquilamente. Faremos um breve relaxamento. Enquanto você ouve o som desta frequência, vá relaxando, se entregando a este momento. Relaxe o corpo, relaxe a mente. Respire, sorva o alento divino que nos possibilita a vida. Relaxe. Deixe as tensões e preocupações de lado. Se algo vier à sua mente, não se prenda. Não se identifique. Deixe passar. Da mesma forma, quando observamos as nuvens, elas passam e seguem adiante. Respire e relaxe. Assim é o ritmo do universo, de expansão e contração. Ao inspirar, todo o seu corpo se expande e ao expirar, ele se contrai. Respire e relaxe. Ar é vida e o ar é um dos maiores tesouros e presentes que Deus nos legou. Aproveite este momento. Respire. E assim, pedimos à grande luz, à energia cósmica, aos mestres do roncador e aos mestres da Sagrada Loja de Luz, que orientem os nossos trabalhos dentro da verdade, do amor e do respeito humano. Que assim seja. E aos pouquinhos, podemos abrir os olhos para darmos sequência com a nossa palestra. Lentamente vamos voltando, já agora em conexão com o nosso tema principal. Já estamos com a energia ancorada, nossa frequência equilibrada, e vamos abordar aqui o tema da nossa palestra de hoje. É importante destacar que, para falar efetivamente do roncador, é necessário explicar algumas coisas antes, e é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma abordagem aqui sobre temas históricos, explicando, contextualizando os aspectos energéticos do nosso planeta. Depois abordaremos todas as estruturas energéticas do roncador e passaremos por elas numa breve explicação. Então nós iniciamos aqui com esta imagem, que é de uma construção lá do roncador, que nós vamos explicá-la em breve,
e que coincidentemente ela tem esse desenho desse ponto de interrogação, né? E eu trago aqui essa pergunta do mestre Samael Aun Weor: quem somos, de onde viemos e por que estamos aqui? O mestre Samael, em seus mais de 60 livros publicados, inúmeros textos e áudios disponíveis em vários sites, além de desvelar várias informações sobre a nossa origem, as religiões, as conexões com Deus, o poder da energia criadora, nos convida ao desenvolvimento do autoconhecimento. Este sim é a chave para que possamos evoluir e trabalhar nossos egos, entender a verdadeira conexão com Deus e a nossa própria existência. No dia de hoje, vamos estudar um pouco como o Roncador está conectado com tudo isso e como podemos usufruir desta maravilha que nos foi concedida aqui pelos mestres. Entenderemos também porque o nosso santuário está localizado no interior do centro-oeste brasileiro e não, infelizmente, a 5 minutos das nossas casas. Iremos explorar também os conceitos de evolução metafísica do planeta através das suas linhas de energia, pontos de convergência e como isso foi mudando ao longo do tempo, para entendermos também o porquê que agora um dos pontos de energia é aqui, no nosso país. Por fim, vamos convergir, como eu comentei, este conhecimento para o nosso santuário, localizado na Serra do Roncador, no estado do Mato Grosso. Aqui começamos, né, trazendo os ensinamentos dos nossos mestres instrutores e da nossa própria Vestal, que dizem que buscamos algumas respostas. E isso nos leva a alguns caminhos, baseados em nossos registros acásticos, que são os registros de nossas vidas e experiências passadas, que estão pirografados em nossa aura, que é a nossa própria essência divina, nos leva a buscar algumas respostas, ou caminhos, mesmo quando a nossa necessidade está muito mais ligada à saúde do corpo físico do que propriamente às perguntas não respondidas. Por isso que podemos ser chamados de buscadores, porque buscamos algumas respostas que não encontramos nas linhas de estudos mais conhecidas. Basicamente, nós temos dois perfis de buscadores que vão até o nosso santuário no Roncador. Os que buscam ajuda física para males, doenças do corpo físico, e os que buscam conhecimento e autodesenvolvimento. Podemos ter os que em um primeiro momento buscam uma coisa ou em um segundo momento buscam outra, ou eventualmente as duas. Estudaremos aqui nessa noite que temos uma joia em nossas mãos, que somos muito privilegiados, pois essa pedra preciosa está aqui, em nosso país. A mensagem do mestre Septeni Filho, nosso mestre instrutor, que eu coloco aqui, onde ele fala: é uma pena que as pessoas, em sua imensa maioria, venham até este local, falando lá do Roncador, em busca apenas de cura para os males físicos. O nosso mestre, conhecendo a dinâmica das energias telúricas do Roncador, e de uma forma indireta, nos convida a explorar o lado do conhecimento, ou seja, da gnose no Roncador. Já que gnose em grego quer dizer conhecimento. Vale aqui destacar que somos uma escola que busca o conhecimento. Portanto, não temos nenhuma restrição quanto a diferentes linhas de pensamentos ou crenças. Para entendermos com maior profundidade como atuamos ou como atuam as energias no Roncador, vamos voltar no tempo e explorar a história, conhecimentos antigos para o entendimento claro dos nossos conceitos atuais. No universo, tudo é vibratório. Todas as coisas se movimentam e vibram conforme a nossa própria natureza. Nada está em repouso, das maiores estruturas como as galáxias até as partículas subatômicas de cada átomo em movimento. Todos os elementos vivos possuem átomos que possuem partículas que nunca param, ou seja, tudo é energia e tem a sua própria vibração. Portanto, podemos afirmar que cada local
possui a sua própria vibração ou frequência. Voltando um pouquinho na história, vamos abordar de onde vem essa estrutura energética, por que esses locais. Então, desde a mais longínqua antiguidade, acredita-se que os primeiros lugares de adoração a Deus eram os próprios lugares naturais, como cavernas e montanhas. Sempre que o pensamento religioso se fez presente, foi necessário uma espécie de local sagrado. Somente depois de algum tempo é que esses locais foram construídos pelos homens. Registra-se em torno de 6.000 a.C. os primeiros templos nesses locais. Podemos afirmar, por definição, que um templo é a residência ou morada de uma divindade, ou um local para se aproximar dela, sendo sagrado o local e dimensões não são mero acaso. E aí vem essa pergunta, mas o que efetivamente esses locais têm em comum? As cavernas, por exemplo, além de possuírem uma proteção natural, possuem também uma forma lógica que nós vamos explorar mais à frente. E aqui eu trago alguns exemplos de algumas grutas sagradas, locais sagrados da longínqua. O primeiro, as grutas de Mogão, na China. Ficam situadas na província sul, mais precisamente na cidade de Dunhuang. São ao total 735 cavernas, com mais de 5.000 metros quadrados de pinturas e arte budista. O local também é repleto de estátuas e pinturas rupestres. Os 492 santuários. Uma outra é o monolito de Uluru, localizado na região central da Austrália. Para os aborígenes da etnia Ungu, o Uluru é um monumento tão sagrado quanto templo ou local de outras religiões. É segundo sua crença que o mundo foi criado. É dentro desse portentoso monolito que existem várias cavernas com muitas pinturas. Ainda na linha das grutas, em Saint-Baume, na França, existe uma caverna, uma gruta conhecidíssima, que é a gruta onde Maria Madalena viveu depois que chegou à Palestina. As grutas de Badami, na Índia, possuem vários templos que foram construídos há mais de 1.000 anos nas margens do lago Agastya. São templos de grande beleza arquitetônica. E aqui poderíamos ficar falando, dando exemplos, mas efetivamente a pergunta é: por que alguns lugares, cavernas, montanhas, eram tão sagrados e outras não? Desde as mais remotas eras, tivemos entre nós os iniciados, seres desenvolvidos, despertos, com grande mediunidade, que possuíam a capacidade de enxergar estes locais, onde havia grande concentração de energia. Aí, mais uma pergunta. Mas que tipo de energia é essa que nós estamos falando? Como vimos há pouco, tudo que possui movimento gera energia. Podemos considerar que o nosso planeta recebe energia do Sol e que uma rocha é composta por átomos, e esses possuem elétrons que giram ao seu redor, portanto, também possuem energia. O estudo que fazemos aqui na Gnose entende que a energia segue as 7 leis universais, ou as 7 leis herméticas, sendo a vibração uma delas. Essas leis estão descritas em um livro chamado Kybalion, publicado em 1908, com o pseudônimo de Os Três Iniciados, que podemos interpretar como sendo um conteúdo extraído de um dos mestres alquimistas, chamado Hermes Trismegisto, ou Hermes 3 vezes o Grande. A concentração dessas linhas de energia em nosso planeta também são chamadas, desde os tempos mais remotos, de linhas-lei ou linhas de lei. É isso que nós vamos estudar aqui um pouquinho nessa primeira etapa da nossa conversa de hoje. Então, podemos concluir que os seres com uma mediunidade desenvolvida possuíam a capacidade de sentir e entender onde estão e como são formadas essas leis de energia.
O estabelecimento e construção dos templos antigamente seguia essa lógica da concentração de energia telúrica ou energia da Terra, chamadas de linhas-lei, como acabamos de ver. Mas também outros aspectos de geometria, geografia e simbologia, pois se acreditava que a conexão entre a divindade seria facilitada se esses 4 aspectos fossem seguidos. Vamos falar aqui rapidamente de alguns templos egípcios e gregos para mostrar exatamente esses aspectos que a gente acabou de conversar e por que e como eles tinham essa grande concentração de energia. Portanto, sobre as linhas-leis daquele momento no passado. Eu vou trazer 2 aqui para vocês. O primeiro é o templo de Luxor. Poderíamos usar o exemplo aqui de Karnak, que são 2 templos egípcios, né? Poderíamos usar outros também, porque o Egito é riquíssimo nisso. Mas vamos ficar neste. Esses templos não eram apenas um local de culto para as divindades, um local onde essas divindades se apresentavam. Eram também verdadeiras imagens do universo. Cada parte do templo tinha um significado bem definido e sempre relacionado a caráteres simbólicos, demonstrados através da sua arquitetura. Esses templos eram construídos sempre ao leste, em direção ao sol nascente, o que pode simbolizar o poder da energia solar da fecundação do planeta, ou mesmo a vitória da luz sobre a escuridão. Ainda também na tradição egípcia, a vitória do deus Ra sobre a serpente Apófis, que era por personificação do caos e, portanto, a antítese da luz. Temos uma simbologia forte aqui com o Sol, e nós vamos ver para frente que lá no Roncador nós também temos essa conexão. Os templos egípcios eram cercados por muros altos para que a entrada fosse permitida somente em algumas ocasiões. Fileiras de esfinge guardavam a passagem para a entrada principal. As esfinges possuíam uma interpretação esotérica e significados que, infelizmente, não teremos tempo para abordar no dia de hoje. Na sua entrada também existiam 2 obeliscos à frente do pilone, a construção principal, que é essa construção retangular que temos aqui na figura à esquerda. Os obeliscos possuíam o cume de ouro para refletir os primeiros raios solares da manhã. De novo, a conexão com o sol. Depois do pilone existia um pátio principal que era aberto à população nos dias de festividade. Nesse pátio se encontravam as entradas das salas do templo, efetivamente. A primeira sala é chamada de hipostila e tem esse nome por ser sustentado por colunas e era iluminada pela luz solar. A segunda sala já era totalmente escura, com um teto mais baixo. Por fim, já na parte mais interior do templo, existia uma terceira sala, de acesso ainda mais restrito, onde somente os sacerdotes com maior grau de iniciação podiam adentrar. Essa sala chamava-se Sanctum, ou Santorum. Ali era o local mais sagrado do templo, onde existia a imagem do Deus ou do ser divino. Podemos observar e relacionar com os nossos níveis de estudos dentro da gnose. Todo colégio gnóstico, e nós somos um colégio gnóstico, ele tem 3 níveis de estudos, muito relacionados a essas 3 câmaras aqui descritas anteriormente. E nós, como os antigos egípcios, evoluímos e vamos passando para essas câmaras à medida que a gente evolui, nós evoluímos nos nossos estudos dentro das casas-escolas. Já nos templos gregos, de religião politeísta, eram carregados de precisão, regras de proporção e rigor matemático, exatamente como são as construções do nosso santuário do Roncador. Toda a construção lá que veremos mais à frente segue uma geometria sagrada. Existe uma razão para isso, que está diretamente ligada ao fluxo de energia dessas obras. Os locais escolhidos eram normalmente alto de montanhas, assim como a Acrópole de Atenas. Também tinham suas construções voltadas sempre para o leste, onde o deus Hélio surgia diariamente, segundo a crença deles. Esses templos, assim como os egípcios, eram restritos a sacerdotes e sacerdotisas. Podemos dar mais exemplos de templos, assim como o Templo de Salomão, que possui também um simbologismo muito forte. No Templo de Salomão, por exemplo, também existiam 2 colunas, assim como os obeliscos dos templos antigos. Porém, infelizmente, devido ao nosso tempo,
não poderemos adentrar muito a simbologia toda dos templos. Mas podemos observar claramente que existe uma forte correlação e principalmente essa conexão com a divindade e as formas geométricas. Adentrando um pouquinho mais no aspecto energético agora, para entender efetivamente o que são as linhas-leis, eu trago aqui para você um desenho do início do século XX, aonde foi mapeada as linhas-leis. Mas segundo a interpretação profana, esse termo, fora do contexto gnóstico esotérico, também chamado de geomancia, está para a Terra, assim como a astrologia está para o céu, e a arte divinatória como a geomancia está para a Terra, a astrologia está para o céu. Esta arte divinatória provavelmente surgiu na Pérsia no século XVI. Avançou para a China, toda a Ásia, a Índia, a África e depois voltou para a Europa, difundida pelos árabes. Quanto à tradição que, para exercê-la, os antigos árabes traçavam aleatoriamente pontos na areia do deserto e depois de interpretá-los apagavam com seus sinais. Consta ainda que essa técnica, um legado lá do período neolítico, era conhecido também dos celtas e que foi utilizada na China antiga com o nome de Rigfa, a arte das formas e das situações. Sabemos que o próprio grande mestre Jesus, o Cristo, Yeshua, é retratado em diversos apócrifos como tendo escrito nas areias, antes de responder aos seus questionamentos aos homens que o procuravam. Como essênio, é claro que ele também era um grande mestre da geomância, ou conhecia profundamente as energias do nosso planeta. Aqui na Gnose no Roncador, também interpretamos a geomancia como um estudo das linhas-lei ou correntes eletromagnéticas que percorrem o interior da Terra. Sua origem está na dinâmica dos movimentos das placas tectônicas, gerando ondas de energia que se conectam em certos locais por atração magnética, formando vórtices luminosos, ou podemos também considerar chakras da Terra. Portanto, podemos dizer que essas ondas são conscientes e invisíveis, formando uma grade geométrica perfeita no planeta, e suas convenções geram portais para a elevação vibratória do corpo e do espírito humano. Vamos identificar alguns desses portais que existiram na Terra no passado. Pirâmides no Egito, Stonehenge, Templo de Salomão, Partenon, Oráculo de Delfos, Catedral de Notre Dame, Triângulo das Bermudas, as pirâmides maias, astecas, Machu Picchu e o Santuário do Roncador agora. Essas edificações e construções naqueles momentos foram necessárias, assim como as que nós temos no Roncador, para elevar e amplificar e adequar a energia dos vórtices. Vamos explicar isso com mais detalhes à frente. Sabemos que o microcosmo e o macrocosmo são interligados. O nosso corpo físico é dotado de uma rede nervosa ou fiação elétrica, onde a energia do espírito atua através dos chakras. E assim o nosso planeta é o nosso planeta onde as linhas-leis são as correntes elétricas que, conectadas, formam os chakras da Terra, ou portais de energia, como temos lá no nosso santuário no Roncador. A potencialidade das correntes elétricas, nestes dois casos, demonstram a evolução de ambos, ou seja, as linhas-leis demonstram claramente o estágio evolucional da nossa Mãe Terra. Um ponto importante aqui é justamente essa evolução que o nosso planeta ele vem tendo ao longo dos tempos e, portanto, interpretamos que os pontos geomânticos não são fixos. Eles mudaram ao longo do desenvolvimento do planeta e continuam mudando. Basicamente, o que influencia essas mudanças é a própria evolução do planeta. Movimento de rotação da Terra, inclinação em relação ao eixo e, principalmente, a mudança das constelações. Exemplo, de Peixes para Aquário. Estamos na era de Aquário agora. Porque as constelações emitem ondas fotônicas e como os vórtices de energia são sensíveis a elas, ocorre uma mudança do local dessas linhas-leis. Por isso, conforme eu comentei há pouco, alguns locais que no passado eram grandes emissores de energia, hoje se tornam apenas
pontos históricos. Essa figura agora mostra, da esquerda, mostra 3 linhas-leis em forma de um triângulo, ou pêndulo da Terra. Uma delas está conectada ao Santuário do Roncador. As linhas geomânticas da Terra são provenientes da fricção das placas tectônicas que servem como acelerador de elétrons dos átomos que compõem o reino mineral. Porém, as linhas-leis são diferentes das geomânticas. Estas existem em quantidade maior no nosso planeta e em menor energia. As linhas-leis possuem maior potência. E quando elas se encontram em um determinado ponto com bastante magnetismo, como é a nossa gruta do Roncador, a conexão destas, por lei da natureza, ocorre um giro. Este giro produz um vórtice que podemos chamar de chakra, assim como nós temos o nosso corpo. Perdão. Existem vários ao longo da Terra, assim como temos na gruta, né? Ainda existe um ponto de energia muito ativo em Machu Picchu e temos um ponto de energia muito ativo no Monte Fuji, no Japão. O que faz atrair essas linhas-lei é o próprio magnetismo no local. No nosso caso, a estrutura da gruta é a base de calcário dolomítico, por isso muito magnésio faz a atração. O cálcio, que é poroso, retém e guarda a energia. E os cristais de quartzo fazem a pulsação dessa energia. Por fim, a sílica presente nesses minerais é responsável pela distribuição da energia dentro da gruta. Esse vórtice é como se fosse um ponto de energia, um ponto de luz. Como explica esta figura à direita, perdão. Nesta figura à direita, nós temos o desenho esquemático da estrutura energética do roncador, que tem seu ponto central, a gruta. A gente já vai ver imagens e vamos falar sobre isso. E a partir da gruta, nós temos essa expansão em forma de vórtice da linha de energia para os vórtices secundários de energia. Todas as construções que nós temos lá respeitam esse ciclo, esse formato do vórtice, adequando a cada tipo de construção o seu local ideal de acordo com a frequência da energia. Eu também vou detalhar isso para vocês um pouquinho à frente. Aqui é importante destacar que da gruta, que é o ponto principal da radiação energética, esse vórtice emite pequenos vórtices, cada um com sua característica específica de energia. Então, como eu comentei, as construções são alocadas exatamente como devem ser de acordo com a sua utilização. Muito bem, vamos adiante, temos muito conteúdo. Antes de abordarmos as construções destinadas à cura, vamos entender alguns conceitos. O que é uma doença, de onde vem e de forma simplificada. Por quê? Só para a gente abordar o que é uma doença, de onde vem, é praticamente uma aula, porque é um tema extremamente rico, complexo e com muito conteúdo. Mas de forma simplificada, podemos afirmar que é uma distorção da frequência original do nosso corpo, causada por maus humores, alimentação ruim, estresse, formas de pensamentos negativos e por aí vai, que se cristalizam e também por toda essa carga negativa que sabemos que estamos vivenciando no momento, pela própria mudança e evolução do nosso planeta. Toda essa energia que nós temos em volta na nossa vida, ela nos afeta demais. Vale destacar também que podemos ter doenças, ou as doenças podem nos afetar por origem karmática, né? Então, você tem um fato que é relacionado ao teu dia a dia, à tua vida aqui, mas você pode ter também algumas coisas que você veio para cumprir aqui. Sabemos também que nós temos 7 corpos, sendo que o corpo físico, que é o habitáculo para este plano, e mais outros 6. É importante também entender que todas as doenças que nós temos, mesmo as karmáticas, elas se iniciam nos corpos extrafísicos antes de chegar no corpo físico. Portanto, esses processos de cura que nós vamos comentar lá no santuário, eles estão ligados diretamente a esses outros corpos e suas disfunções, porque nós trabalhamos
muito com a energia etérea que existe lá no nosso santuário. Então, quando nós olhamos aqui as estruturas que possuem energia ou frequência de energia para cura, nós temos 4, basicamente, construções. Uma não é uma construção, na verdade, é um fenômeno na natureza, que é a gruta, que é aquele ponto central de energia que eu comentei. Nós temos o pavilhão de regeneração, as pirâmides suspensas e a mesalira. Então, vamos abordar um a um. Gruta. Está aqui uma imagem da gruta, de uma reunião, de um encontro nosso. E na gruta, ela tem o ponto de energia tão potente porque ela tem basicamente a união de linhas laser. Então, ela tem a união dessas linhas com mais potencial de energia. É ali que acontecem as cerimônias de cura. E eu vou explicar para vocês como essa cerimônia é feita. Dentro da gruta, como eu comentei, por função dos encontros das linhas laser, existe muita formação de ectoplasma através da ação do magnetismo e de um gás raro que existe dentro da gruta. Ectoplasma significa ecto, em torno de, e plasma, forma ou materializar. O ectoplasma é uma energia poderosa, ele serve para cortar, aderir e materializar. Para quem já assistiu uma vibração de cura, já viu essas propriedades do ectoplasma. Quando o nosso irmão Cláudio Caroni ele corta o local indicado onde vai ser feita essa intervenção, ele utiliza o ectoplasma para fazer isso. Quando o nosso mestre Septene-Fili desmaterializa as células doentes, ele encapsula e transporta para fora do corpo, ele faz isso utilizando o próprio ectoplasma disponível e também para economizar o ectoplasma que existe no local. Para quem já foi lá, várias vezes você observa o mestre olhando para o teto. Por que ele faz isso? Porque é lá no teto que se encontra a maior quantidade de ectoplasma, porque ele é volátil e ele fica aderido ao teto. Em seguida, ele puxa com a respiração e ele solta isso dentro da pessoa que sofrendo a intervenção ali. Cabe explicar aqui um ponto importante. Na gruta, a presença do mestre ascensionado, ele se dá através da nossa vestal. Porém, não é uma incorporação, e sim uma assunção. Né? Basicamente, é um processo onde ela cede o corpo dela para que ele faça toda a intervenção necessária lá dentro. Isso só é possível porque ela também é um ser, como todos nós sabemos, muito evoluído. O ectoplasma produzido dentro da gruta chama-se mineraloplasma. Se for produzido pelo homem, por exemplo, pode ser chamado bioplasma e assim por diante. Dentro das cerimônias de cura, nós também cantamos os mantras, que têm a atividade, basicamente, primeiro, nos concentrar, para que a gente não disperse os nossos pensamentos, e, em segundo, para concentrar essa energia e gerar mais mineraloplasma para ser usado nas vibrações. E essa manifestação do ectoplasma ela ocorre somente em condições de ambientes fechados, porque, como eu disse, ele é volátil, e em lugares escuros. Não é possível fazer à noite em lugar aberto porque ele se espalha. E de dia não, porque ele é sensível à luz. Então, as cerimônias de cura elas acontecem dentro da gruta, que é o nosso principal ponto, o nosso principal vórtice de energia. O segundo ponto de cura, de ponto de energia de cura, é o pavilhão de regeneração. O pavilhão de regeneração é uma obra nova, construída de acordo com as leis naturais. Existe no universo um fluido sagrado, de onde tudo emana e tudo se manifesta. Este fluido universal de vida está presente em todo nós. O pavilhão de regeneração é uma estrutura conectada ao nosso lar, onde é utilizada a técnica da fluidoterapia. É um lugar de energia extremamente especial, onde você pode sentir uma paz profunda, mesmo antes de adentrar. O pavilhão também está plasmado em cima de um vórtice com a predominância de uma energia com frequência específica para a recuperação das células lesionadas das pessoas. E tem por objetivo a regeneração celular com o auxílio dos sensitivos. Basicamente, o que nós vivenciamos dentro dessa estrutura é
um ambiente de extrema paz, aonde nós somos apenas os veículos do fluxo de energia para quem está precisando e buscando de ajuda. E aqui, a título de curiosidade, esta porta do lado direito é a porta de entrada da sala principal, aonde ficam os locais de atendimento. E ali em cima tem uma fotografia do André Luiz. Seguindo adiante, temos bastante coisa pela frente. Pirâmides suspensas. O que são essas pirâmides suspensas? Aquelas famosas que saíram no Fantástico. São construções dedicadas à cura do corpo físico e metafísico. E essas pirâmides, elas também estão sob 3 vórtices de energia. Como elas funcionam? Exatamente como um reator nuclear, em local indicado pelos mestres, e atuam sobre as células do corpo, através das glândulas suprarrenais, realizando uma limpeza orgânica junto ao sistema linfático e também através da elevação energética do nosso campo áurico. Essa irradiação é como se fosse um equipamento de radioterapia, porém, utilizando as energias telúricas, isso é, da nossa própria Terra, que emanam das linhas-leis que vêm lá da gruta. Essa estrutura é um espetáculo. Ela emite os feixes de energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente, e estão lá, no nosso santuário, à nossa disposição. Aqui nessa imagem nós podemos observar as pirâmides e olhar observar que embaixo da pirâmide nós temos ali um buscador. Então é dessa forma que a pessoa fica. Essas pessoas em pé são o que nós chamamos de operadores, são as pessoas que controlam o tempo, ajudam o buscador a entrar, a se locomover ali dentro. E eu vou detalhar agora o funcionamento dessas pirâmides suspensas. Como eu comentei, ela está em cima de um vórtice de energia de onde vem este fluxo energético. Neste local, dentro da pirâmide, sobre o buscador, é colocado um cristal. E esse cristal, ele é excitado por esse raio. A frequência desse raio é amplificada através desse cristal e entra pelas glândulas suprarrenais, como eu comentei anteriormente, e faz uma radioterapia natural. O cristal alinha ainda o raio para a vórtice da pirâmide, para cima, como nós estamos vendo no desenho, e este se reflete ao longo da pirâmide. A pirâmide é uma pirâmide de aço, portanto o raio ele bate na pirâmide e volta fazendo um campo, um tipo de colchão eletromagnético, um campo eletromagnético sobre toda a pirâmide e na parte de baixo da pirâmide, realimentando a vórtice e subindo assim de novo. Este campo faz a fusão da energia física e metafísica para que elas possam agir em conjunto dos nossos corpos físicos e metafísicos. Para isso, é fundamental que a pirâmide flutue. Deitado na maca, a pessoa, sob o efeito do raio e na anticâmera, pode, em algumas vezes, até sentir uma paz muito grande sobre o efeito desse campo eletromagnético. A título de curiosidade, existe sal grosso nos cantos, pois seus cristais são polarizados e equalizados de energia, por terem uma substância etérea. A recomendação da nossa Vestal é que sempre que estivermos dentro da pirâmide, sejamos tomados de pensamentos positivos, emanando energia positiva para as pessoas que nós amamos, afirmando eu me entrego e eu sirvo. E também, para quando estivermos na vibração de curas, esse processo mental ele é recomendável. A próxima estrutura de cura que nós temos é a mesalira. E o que é mesalira? Foi um outro tesouro que foi nos legado pelos mestres da Grande Fraternidade Branca, provenientes da região da Mongólia, assim como alguns lugares, foram pontos onde os mestres começaram a colonização para o início da nossa raça, a partir da submersão de Atlântida. Então, esses conhecimentos sobre o som, nós trabalhamos o som dentro dessa pirâmide, está dentro da gnose no roncador e tem seu legado desde os tempos mais remotos. A mesalira existe para trabalhar a energia sonora. Energia sonora é o verbo que o próprio pensamento revestido de energia vibratória. Então, desta forma, o pensamento é a inteligência divina geometrizada. Desde os tempos dos essênios, quando
comunidade saía das montanhas de Qumran para as aldeias das cidades de Israel, a fim de curar e ajudar as pessoas, eles realizavam os diagnósticos observando as auras dessas pessoas através de clara evidência e clara audiência, identificando onde havia dissonância do corpo, detectando através das cores, mas também principalmente do som. Como funciona na prática? Aqui nessa imagem que eu trouxe do lado direito, mostra exatamente um atendimento na mesalira dentro desta pirâmide. Então, da mesma forma que as pirâmides suspensas, as ondas de energia, elas reverberam internamente para que alcance os chakras do buscador. É um instrumento de musicoterapia que trabalha basicamente com os princípios masculino e feminino. Os tubos trabalham os chakras, enquanto a mesa, as cordas embaixo trabalham a nota Lá, que tem como função a regularização das moléculas do corpo. Quando a pessoa deita na cama, são tocadas determinadas sequências e o som é reverberado, começando a fazer algo como se fosse uma tomografia, cortando na longitudinal a pessoa e, ao mesmo tempo, os tubos irão entrar em ressonância dentro dessa pirâmide, fazendo com que haja um cruzamento transversal das linhas sonoras. Ou seja, a pessoa será dividida em pequenos cubos e, desta forma, o seu corpo inteiro começará a entrar em sintonia com as notas sonoras favoráveis à cura. Uma combinação específica de notas e ritmos é tocado na frequência e ritmos adequados para que ocorra a vibração sonora específica de cura. Os 7 tubos, como eu comentei na parte superior, eles são relacionados aos 7 chakras. Cada tubo atua sobre um chakra. E na parte de baixo nós temos 42 cordas, pois é um múltiplo de 7. É importante destacar aqui a diferença conceitual entre reverberação e eco. Reverberação é a ressonância do som, quando bate em uma parede, por exemplo, e retorna em menos de 1/10 de segundo. Este som, ao retornar acima desse tempo, é chamado de eco. Em resumo, a reverberação é uma ressonância de som rápida, e é isso que nós buscamos, pois com essa continuidade, as células do corpo humano, em toda a sua composição, entram na mesma sintonia, podemos dizer que na mesma frequência, e sua ação é amplificada. A mesalira está colocada no centro dessa pirâmide, e isso é fundamental para que a geometria sagrada desta pirâmide promova a acústica perfeita, alcançando uma ressonância e reverberação exatas na constituição física e molecular do corpo e do espírito humano. As ondas sonoras podem atuar no corpo mental e emocional através dos equilíbrios dos chakras, evitando doenças como depressão, doenças psicossomáticas, levando à harmonização interior, trazendo boas emoções, paz e luminosidade para a nossa aura. Uma segunda linha de frequências de energia, ou um segundo tipo de frequências de energia que nós temos em nosso santuário lá no Roncador, ele está diretamente ligado aos nossos desenvolvimentos e estudos. Nós temos, além das frequências de energia de cura, como eu comentei lá no slide no início, algumas construções que são dedicadas ao nosso próprio desenvolvimento. Então, como existem estruturas e vórtices de cura, existem vórtices que permitem o nosso desenvolvimento. Vale aqui ressaltar que também somos uma escola e, portanto, utilizamos muito essa estrutura de desenvolvimento e estudo. Então, vamos explorar essas estruturas aqui, uma a uma. A primeira, Pista do Sol. A Pista do Sol é um lugar escolhido lá no Roncador que tem as mesmas características dos demais pontos de energia, está sobre uma linha geomântica que converge para a gruta. Portanto, sobre um leito de ectoplasma de grande potencial energético. Neste local, existe uma camada de areia, porque a camada de areia possui sílica, que é um excelente condutor. Nesta foto aqui que nós estamos vendo, nós estamos fazendo lá a saudação ao Sol. A saudação ao Sol, ela segue
um ensinamento que nós recebemos, que eu vou passar por eles, que são as runas. Aqui eu coloquei do lado esquerdo o símbolo da runa Fá. Segundo a tradição gnóstica, as runas são um alfabeto entregue nos primórdios da raça humana. A sabedoria das runas é realmente sagrada, e foi o mestre Samael Aun Weor que nos entregou decifrada. As runas foram uma linguagem dos primitivos iniciados, cujo alfabeto originalmente constava de 22 caracteres. Porém, destes, 15 foram estudados, decifrados, praticados e entregues a nós pelo mestre Samael. Devemos lembrar que o ser humano é um trio de energia, matéria e consciência. E nós precisamos trabalhar muito a nossa postura corporal, principalmente os nossos dedos, pois são como antenas de captação de energia. Esses vórtices energéticos nas palmas das nossas mãos, pés e nos joelhos permitem que façamos a captação dessas energias. Trabalhando com as runas, ativamos esses vórtices e nos capacitamos a receber a energia, no caso desta runa, energia do Sol. Como já vimos, não devemos esquecer que tudo no cosmos vibra e a energia é som e é vida. A sábia combinação dos movimentos físicos, como os mantras, criam condições internas que nos ajudam a despertar a nossa consciência. Fazer a prática das runas, ela é fundamental ser feita de forma equilibrada para nos trazer os benefícios. E eu listo aqui alguns. Primeiro, captação das energias poderosas do universo para utilização dentro da nossa própria vibração interna. Controle e harmonia do corpo físico através da correta postura. Controle e equilíbrio dos pensamentos e das emoções por meio do som. Controle e fortalecimento da respiração por meio do som. Ampliação da nossa consciência imediata através da nossa concentração. E controle da vontade, no sentido de direcioná-la a um determinado objetivo. Devemos saudar cada novo dia de imensa alegria. Quando nos levantamos da cama, devemos elevar os braços ao Cristo Sol de tal forma que o braço esquerdo fique um pouco mais elevado ao direito. Assim, dessa forma, nosso corpo físico tomará a forma da runa sagrada. As palmas das nossas mãos permanecem diante da luz de forma inefável. Atitude de quem realmente aspira a receber os divinos raios solares. Essa é a sagrada posição da runa Fá, que é essa posição aqui, ó, meus queridos. Nós fazemos a palma da mão esquerda um pouco mais elevada que a direita, em direção ao Sol. Nessa foto, as pessoas estão com a mão em aspas sobre o peito, porque eles estão na parte inicial desta oração. Eu trago aqui este mantra justamente para mostrar a importância da conexão entre o nosso corpo físico e o nosso corpo etérico. Quando falamos ali, ó poderosa força do universo, alcançai o espírito está dentro do meu ser, e renovai a vida que está dentro do meu corpo. Nós estamos fazendo a conexão clara entre o nosso corpo e o nosso espírito. E depois nós oramos e seguimos adiante. No final, quando nós fazemos a runa Fá por 3 vezes, nós fazemos essa posição de mãos aqui, conforme eu mostrei para vocês. Importante aqui, com a título de curiosidade, a runa Fá, ela tem um significado, né, que é esse que eu expliquei aqui, mas o mantra Fá está ligado muito ao chakra dos pulmões, o mantra Fê ao da laringe, o Fi ao chakra da pineal, o Fó ao chakra do plexo solar e o Fu ao chakra básico. Portanto, quando nós fazemos essa oração, além de receber as energias, os primeiros raios solares da manhã, harmonizando o nosso corpo, nós também trabalhamos todos os nossos chakras. Vamos seguir adiante. Aqui eu trago a título de curiosidade, nós não vamos abordar isso aqui, porque nós precisaremos de uma aula. Apenas para isso eu trago as outras 14 runas que o mestre Samael decifrou para nós. Eu comentei que eram 15, nós falamos da runa Fá, então aqui as outras 14 das 22 que ele decifrou e nos deu de presente. Fantástico, não é? Nurag.
que são os nurags? Nurags são construções datadas de mais de 2.000 anos, a 3.000 anos antes de Cristo, portanto, da Idade do Bronze, que são confeccionados em pedra, possuem um formato de cone truncado. Podem ser encontrados em diversos lugares ao sul da Europa, principalmente nas regiões próximas ao Mediterrâneo. Na região mais ao sul da Itália, onde há existência de cerca de 7.000 deles. Essa foto da esquerda aqui é justamente um dos nurags desta região. O da direita é o nurag lá no Roncador. Existe uma grande discussão qual era a utilização disso, se era observatório, fortaleza militar, moradia. Para nós, do nosso colégio gnóstico lá no Roncador, sabemos e estudamos, através dos ensinamentos da nossa Vestal, que essas construções são, na verdade, importantes estruturas para serem trabalhadas o som, com o objetivo do desenvolvimento das nossas capacidades extrasensoriais inerentes ao ser humano, que estão subdesenvolvidas ou não desenvolvidas. Os nurags devem ser construídos com pedras porosas para ter o mesmo efeito energético que a gruta ou que as demais construções. A ressonância, que a gente já entendeu e já acabou de ver aqui, ela é formada por essa sobreposição das ondas sonoras dentro dessa estrutura. De forma semelhante, o trabalho de som dentro dos nurags, através de mantras, cantos e sons específicos, nos leva a produzir um campo eletromagnético específico dentro da atmosfera dessa construção. E reverbera dentro dos nossos ossos e todos os lugares do nosso corpo, onde houver bolsas de ar, desde grandes até microscópicas. Se eu pudesse resumir, eu diria que há uma formação de campos eletromagnéticos dentro de nós, dentro de nós e dos nurags, e dentro das próprias paredes que estão nessa estrutura. Além do que, a saturação das ondas sonoras dentro desse sistema começa a provocar uma compressão mecânica dos gases que temos dentro do nosso corpo, capazes de formar e forçar a adesão e coesão atômica, formando assim esses campos eletromagnéticos. Com a continuidade da reverberação, vamos chegar a um momento que se gera uma espécie de desconexão, o que vai nos favorecer em muito na nossa busca de alcançar a serenidade em relação aos pensamentos e emoções. Portanto, ele é um instrumento do nosso autodesenvolvimento e do nosso autoconhecimento. E aqui se faz aquela frase famosa que diz que aquele que conhecer o segredo do som conhecerá os mistérios do universo. O nurag, ele é uma estrutura que é aberta para uso do público em geral durante os nossos encontros que nós temos lá no Santuário do Roncador. Núcleo energético. Basicamente são construções, a gente chama de casinhas também, mas eles são construções que ficam localizados ao lado das pirâmides suspensas, mas eles são como se fossem locais de estudo que a gente usa nos momentos de vibração, nos momentos, perdão, de cura nas pirâmides suspensas como área de apoio, mas que basicamente nós os estudantes lá, utilizamos para fazer os nossos estudos durante o período que nós ficamos lá para dedicar ao nosso autodesenvolvimento. Atualmente nós temos 21 construções, são 7 casinhas e 3 linhas, e no futuro teremos 63. Aí, sempre alinhados com os vórtices de energia. Aqui mais uma estrutura para o nosso desenvolvimento, chama-se Trilha dos Chakras. Essa é aquela construção que eu mostrei no início da nossa apresentação, que tem o ponto de interrogação lá, na verdade, nada mais é do que esse caminho no chão. A Trilha dos Chakras é um nome dado a 7 construções, cada uma conectada aos nossos próprios chakras. Elas estão ligadas por um caminho no meio do mato, simbolizando a conexão dos nossos chakras com o nosso corpo. Essas construções são pequenos habitáculos que servem para serem utilizados individualmente. Também construídos em pedras calcárias, pelas mesmas condições e propriedades já discutidos, esse ponto energético permite combinar a nossa energia com as linhas elétricas do vórtice que existe nesse lugar, criando assim um campo eletromagnético que sela os chakras
com imensa magnitude de um fogo sagrado. O sistema de trilha com suas ogivas, essa construçãozinha que a gente chama de ogivas, tem a função de um lugar sagrado para despertar o Cristo íntimo. Atualmente, essa construção ela ainda é exclusiva de uso dos estudantes do colégio, mas muito em breve ela será disponibilizada para todos os visitantes que forem ao nosso santuário para poder fazer esse exercício de alinhamento e desenvolvimento dos chakras. Aqui nós temos uma construção que é a mais nova de todas, chama-se Ovo dos Pedidos, e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é e de onde veio. Ela foi finalizada no ano passado. Aqui à sua esquerda nós temos o Ovo dos Pedidos, e foi um presente também dos seres de luz. Tudo que existe lá são informações que são passadas dos seres de luz, do nosso mestre instrutor, Septene Fili, para a nossa Vestal. E, consequentemente, a gente coloca em prática. A revelação do Ovo dos Pedidos, ela vem lá da antiga Mongólia, onde se dizia que o ovo que tudo contém, que é o ovo que tudo contém, de onde tudo procede. Existe um monge filósofo da escola iniciática Azur Verdun, lá dos tempos remotos na China, que citava, desde antes desse período a correlação do ovo com um deus egípcio chamado Kenef, que se referia à sabedoria. Então, ele falava que esse ovo compreendia e desvelava a sabedoria existente nas pessoas. Essa escola, ela só se comunicava através de símbolos entre eles. E para uma expressão mais simbólica, a figura de Keph, em várias imagens egípcias, ela tinha um ovo no lábio, que é essa imagem da direita aqui. Em algumas situações, em algumas pinturas, existe esse ovo pintado de azul, indicando a inteligência, o espírito e a vida. Em vários textos gnósticos, nós encontramos com frequência a utilização da figura ovo do filósofo, que pode ser interpretado também como um ovo clarificado. Neste local onde está o ovo, nós podemos observar que existe uma estrutura aqui de pedras pretas e pedras brancas, e elas têm a função de manifestar o fogo pelo calor da fricção dos pés. Nós andamos sobre essas pedras, tem toda uma dinâmica para fazer isso. As pedras pretas representam a energia quente, as brancas a energia fria, na linha da dualidade do quente e frio, do preto e branco. E basicamente funciona mentalizando um pedido, fazendo uma dinâmica aqui sobre essa construção. Esta construção também será aberta ao público em breve. Ela está lá. Quando a gente chega lá no nosso santuário, é a primeira construção que a gente vê. Por fim, a última estrutura que eu gostaria de dividir com vocês aqui, ela é uma estrutura que tem uma energia que eu chamo de energia devocional. Ela está sobre um vórtice de energia que nos toca o nosso íntimo, e ela chama-se ermida. Se a gente for procurar no dicionário o que é uma ermida, vai achar que é uma capela situada num lugar ermo e afastado. E realmente é. Ela é o ponto mais distante da gruta, mas ela também está sobre o vórtice de energia, ela também respeita toda aquela lógica do vórtice das energias secundárias que eu mostrei anteriormente. Aqui existe uma explicação. Para potencializar essa energia no local, nós temos algumas interpretações aqui e explicações. O quadrado da base representa a pedra cúbica ou a pedra da sabedoria. Também podemos interpretar como sendo a pedra bruta que precisa ser trabalhada, assim como nós, que necessitamos nos desenvolver e sermos lapidados através do autoconhecimento. A pedra bruta se transforma em pedra filosofal ou pedra dos filósofos, após o nosso desenvolvimento. Os degraus que estão nos quatro lados representam as reencarnações ou páginas que formam o livro da nossa existência. Nessa imagem, particularmente, a gente não consegue ver bem o degrau, porque essa foto foi tirada no momento de construção dela. Mas para entrar para acessar essas entradas, existem esses degraus.
A cúpula em formato de triângulo para melhor reverberação das ondas de energia, conforme já estudamos nas pirâmides suspensas, possuem 4 cores. Essas 4 cores representam os elementos da natureza. Quando unidos, formam a quinta essência, ou a energia primordial que deu origem ao universo. No centro dessa estrutura, logo acima do vórtice de energia, se localiza a imagem de Jesus o Cristo e sua vestal e apóstola Maria Madalena. A energia que circula dentro da ermida possui uma frequência específica para oração e devoção. Neste caso, realizamos em todos os nossos encontros um momento devocional a Jesus o Cristo e Maria Madalena neste local. Todo mundo entra nesse espaço aí e fazemos orações, cantamos mantra. É um lugar de extrema emoção, praticamente todo mundo fica muito emocionado. Muito bem, caminhando para o final da nossa explanação de hoje, eu trago aqui para vocês, a título de curiosidade, uma visão aérea do nosso complexo como um todo lá. Na parte de baixo da imagem, existem esses círculos que são as mandalas. Lá no slide onde eu mostrei os vórtices de energia, também estão essas mandalas, que são pontos de energia deste local, justamente com a frequência adequada para você fazer e construir as suas residências. Essa foto é de 2 anos e meio atrás, existem mais casas já, né? E ao fundo você pode observar as demais construções. O nurag, deixa eu ver se eu passo o mouse aqui para mostrar para vocês. Aqui o nurag, aqui a mesalira, aqui fica o ovo dos pedidos, né? Aqui fica o nosso salão principal embaixo do mato. E ao fundo nós temos aqui um pedacinho da Serra do Roncador com a entrada para a nossa gruta. Este é o complexo do Roncador. Este é o complexo onde eu descrevi aqui. Nós temos os nossos vórtices de energia com várias construções de cura, várias construções do desenvolvimento. Construções para o desenvolvimento. Eu trago aqui, já indo para o fim, a imagem do nosso Sol, divulgada recentemente pela NASA, acho que há 2 ou 3 semanas atrás. Aí. Essa imagem é a fotografia em alta resolução mais próxima já tirada do nosso astro-rei. E aqui nós abordamos no dia de hoje toda a correlação entre as energias do nosso planeta, as energias do astro-rei, energias fecundadoras e toda a conexão que elas têm com o santuário do Roncador. E sabendo que o Sol é esta fonte de energia fecundadora do nosso planeta, portanto, a energia fundamental para a nossa existência. Que este Sol ilumine o nosso Sol interior, que nos dê a energia necessária para a nossa caminhada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E aqui eu trago a nossa saudação que nós fazemos lá com a mão direita, assim, e com a expressão, com a frase, que o Sol nos ilumine. Finalizo aqui a minha sessão de hoje, agradecendo infinitamente. Meu sentimento de gratidão é enorme por você ter dedicado esse tempo aqui, ouvindo um pouquinho do nosso santuário. Temos um conteúdo muito maior para ser explorado, mas devido ao tempo, a ideia foi dar uma passada por todos os pontos para que se crie e se entenda e se tenha uma compreensão efetiva deles. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Não deixe de curtir as nossas mídias sociais. Como eu falei no início, todas as nossas palestras públicas estão no nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá, clique no sininho para ser avisado quando novos vídeos forem publicados. Até a próxima, cuide-se e que Deus cuide de nós. Muito obrigado.